Mar Brasil de hoje entrevista o velejador Marcos Soares Pereira, comandante do único veleiro brasileiro a participar da Buenos Aires Rio desse ano, o Ares 3. Mas primeiro vamos com os destaques da semana. SailGP, Centro Sul-Americano da classe Yuka 6. E as últimas atualizações do Barco Brasil na Global 40. Antes de começar, já curte, compartilha, se inscreve no canal e toca o sininho. Vamos abrir o programa de hoje indo direto para Sydney, Austrália, na terceira etapa da SailGP. Nessa etapa, as equipes sofreram com a falta de vento e o uso de foil foi a exceção, não a regra. A porcentagem de uso de foil na final foi de pouco mais de 22%. As condições exigiram decisões estratégicas ousadas e com os F50 navegando em um ritmo mais parecido com os de regatas de monocascos. O destaque da fase classificatória foi a equipe americana, do comandante Taylor Canfield, que saíram da sexta posição no primeiro dia para conquistar o segundo lugar na classificação geral e uma vaga na regata da final ao lado da Grã-Bretanha e da Espanha. A final em si foi marcada por várias decisões muito ousadas, que pareciam estar comprometendo a série, mas à medida que a regata se desenrolava em ritmo de jogo de xadrez, a equipe dos Estados Unidos ganhava vantagem a cada lance, o que fez com que eles se mantivessem à frente até a linha de chegada, sagrando-se campeões dessa etapa. Em segundo ficaram os britânicos de Dylan Fletcher e em terceiro os espanhóis de Diego Botín. A equipe brasileira do Mubadala, comandada pela bicampeã olímpica Martine Grael, obteve o seu melhor resultado na temporada, sétimo lugar na classificação geral, com 2 excelentes quartos lugares nas regatas classificatórias. E a próxima etapa é aqui, no Brasil. Nos dias 11 e 12 de abril, a cidade maravilhosa no Rio de Janeiro será palco da quarta etapa da SailGP. Garanta o seu ingresso no site tickets.sailgp.com e venha conferir a Fórmula 1 da vela nas águas da Guanabara. Da Austrália, atravessamos o Pacífico e atracamos aqui, no Brasil. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aconteceu o Centro Sul-Americano da classe Yuka 6 no Clube Veleiros do Sul. O campeonato foi marcado por dias de ventos médios entre 10 e 15 nós vindos do quadrante sul, com rajadas que ultrapassaram os 30 nós. Após 10 regatas disputadas e 57 barcos na raia, o campeão com uma regata de antecedência foi o velejador da casa, Felipe Frachelli, do Veleiros do Sul. Seguimos navegando pela América do Sul com as últimas atualizações do Barco Brasil na quinta etapa da Global 40. Olha lá a nossa Genoa grande, a J1, toda embolada lá na proa. Acabamos de tirar ela porque rompeu a madriça lá em cima. E aí agora para colocar só subindo no mastro. Isso nós vamos fazer quando passar esse ventinho aqui, ó. E tá chegando, olha só. Isso aí é a previsão para daqui a 3 horas. Né, Zé? O que você acha disso? Tá bom, né? O veleiro precisa de vento favorável, de preferência. Isso aí, galera. Barco Brasil na volta ao mundo. E superando os obstáculos aqui. E agora tem mais um. Quando diminuir o vento, a gente vai subir no mastro e botar ela grande de volta. Por enquanto, a gente não precisa dela. E atenção, galera, que nessa semana estão acontecendo eventos importantes no mundo náutico. Em Miami, Estados Unidos, Bacardi Cup. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Centro Sul-Americano das classes Yuka 4 e Yuka 7. E em Cabo Frio, Rio de Janeiro, seletiva da classe Optimist para os campeonatos internacionais.
e siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo náutico. E se liga aí que o intervalo é a jato. Na volta tem Papo do Conversa, Alexandre Haddad com o comandante do veleiro brasileiro Ares 3, Marcos Soares Pereira. Mar Brasil, oferecimento Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Ocean Pact, serviços para o uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos. Bambu do Sana, a arte de viver na Mata Atlântica. E chegou a hora do Papo do Conversa, Alexandre Haddad. Salve, salve, malungada! Papo do Conversa é com o comandante do veleiro Ares 3, Marcos Soares Pereira. Ele representou o Brasil na regata Buenos Aires-Rio e fez bonito. Com 19 barcos na raia, o Ares 3 chegou em 4º lugar na classificação geral. Recoleta, Recoleta, Recoleta. Salve, salve, comando. A gente fica perguntando assim, um barco de 50 anos, por que essa Buenos Aires-Rio? Cara, Buenos Aires-Rio é um sonho de criança, porque eu pescava aqui no clube, nesse cais aqui, desde os 4 anos de idade, e via chegar os barcos da Cape Town, Rio, da Buenos Aires-Rio. Para mim eram como se fossem assim uns heróis, assim, né? Aquele meio cavaleiro medieval das antigas, que iam pro mar. E eu gostava muito dessa imagem. Sempre sonhei em um dia conseguir ser o comandante de um barco e completar, né? Como esses meus heróis, uma regata como a Buenos Aires-Rio, que é tão desafiadora. Como é que foi esse desafio de fazer essa regata Buenos Aires-Rio no Ares 3? O Ares 3 era de um comandante muito assim, folclórico, até diria, né? O Zarif. E eu vi esse barco lá em Santos, quando ia correr Santos-Rio. E eu olhava para esse barco e nunca imaginei, assim, no meu maior delírio, que esse barco um dia seria meu. Eu, sem velejar, sem conhecer de fato o barco, comprei o barco. É um barco muito seguro, é um barco de 12 toneladas, mas que no oceano ele mostra que o design dele, feito pelo Germain Frères Sênior, já não está mais entre nós. A partir dos 20 nós, ele mostra todo o seu potencial. E pode ser 30, pode ser 40, que ele continua performando bem, confortável e muito seguro. Minha mulher falou para mim que realmente eu tinha que realizar esse sonho. Esse sonho não podia ficar simplesmente, entendeu, como sendo um pesadelo, né? Ela deu uma força muito grande, então usei parte do dinheiro que está guardado para aposentadoria e tal, para fazer a reforma que precisava fazer. E a regata, o principal foi o prazer com que todos aqui a bordo vivenciaram esses 10 dias. A filosofia da empreitada, que era a primeira coisa, segurança. Não queria forçar o barco, hipótese nenhuma, nem a tripulação. O segundo pilar era, o barco tem que navegar gostoso. E o terceiro pilar era a chegada. O barco tinha que chegar ao rio, porque acho que eu não sobreviveria a uma terceira tentativa frustrada. Meu coração não me aguentava. Desses 3 pilares que nós construímos, entendeu, a nossa navegação, sempre buscando a melhor performance do barco, mas com leme leve, com o barco sorrindo. No começo a saída lá do Prata foi pancada. A água doce é diferente, a flutuabilidade, tudo é diferente. As ondas são muito curtinhas, é muito raso. Chegamos a tirar o grande e deixar a genoa enrolada.
E pá, andando, e o barco andando 7, 8, 9 nós, dessa forma. Mas a partir daí, que a gente passou essas 48 horas do Prata lá e tal, começamos a fazer velejadas, demos velejadas maravilhosas, quase todas de través, incrível. Parece que a natureza conspirou a favor do Ares e da tripulação. Eu mantive a tripulação hidratada, isso foi um quesito bastante preocupante. Mas é muito bom! E eu gosto muito de cozinhar. Sou muito criticado às vezes de estar em regata e fazer a cozinha funcionar, mas eu entendo que uma tripulação bem alimentada, que possibilite descansar, performa de forma melhor. Você pode muitas vezes manter uma tripulação performando com um chicote, né? Um chicote virtual, né? Imaginário, botando pressão, mas eu penso pelo lado inverso, que eu acho que quando a tripulação está comendo bem, isso é imprescindível. E descansar também, entendeu? Eu sou um cara que não dorme, então eu durmo muito pouco. Então nós dividimos a tripulação em 2 duplas e eu de coringa. E o Miguel e o Breno ficaram na navegação. Então a gente conseguiu, em alguns momentos, conquistar uma performance através de uma boa estratégia. Aqui continua tudo bem a bordo, moral elevadíssima. Tudo bem molhado. Parece que vai chover. Eu acho que vai chover. Tá chovendo aí fora, não? Pouquinho. Com uma tripulação eclética, o Ares 3 voou baixo nas águas do Atlântico Sul nessas 1.200 milhas de Buenos Aires ao Rio. Você e o Miguel Alemão são sexagenários. O Vinícius Mela tem mais de 50. O José Guilherme Clemente, mais de 40. O mais jovem, o Breno Rostov, com seus 30 anos. Pelo ótimo resultado, essa tripulação deu uma liga boa, né? Na realidade, a gente ganhou na categoria Orc reduzida, uma tripulação reduzida. Nós escrevemos até o Ares na categoria de clássico, mas só tínhamos nós. Então não teve jeito, a gente teve que ficar na Orc reduzida, e que nós acabamos sendo primeiro colocado. E o 4º lugar geral é uma cereja no bolo, assim, principalmente para a tripulação que se esforçou, que fez, que pensou na estratégia e tal. Isso foi, eu reputo que essa vitória da tripulação, muito mais do que minha, o meu maior pilar era chegar com segurança, quebrando o mínimo possível, e isso a gente conquistou. Então é muito bacana, e o que eu achei mais legal de tudo, e que eu recomendaria veementemente, que os barcos, outros capitães, outras tripulações se motivassem a fazer. A Argentina nos recebeu de tapete vermelho. O Yacht Clube Argentino é uma joia, é um museu a céu aberto, é lindo. Então, assim, vale a pena, muito a pena. E a reverência que todos eles fizeram vindo aqui ao barco, porque esse é um Germain Frère de 1970. Esse é o Recluta 2. Esse barco é um barco com alma. E uma alma argentina, quer dizer, portenha. E ele foi reverenciado aqui pelos argentinos. Isso me deixou muito feliz. A percepção de que o barco tem um valor além da parte material, né? O barco clássico somente tem alma. Senhora do Pilar nos proteja. Zarparemos rumo Rio de Janeiro. Nunca um adeus. Recoleta. Até logo. Valeu, tripula do veleiro Ares 3, grande resultado.
Para quem ainda não assistiu o nosso último programa aqui no canal do YouTube, o papo foi sobre a regata mais antiga do Brasil, a 82ª Regata Dark de Matos da classe Star. Vale a pena conferir. Gostou? Então vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário e toca o sininho. Até o próximo!